todos, encarnados e encarnados, gostaria de pedir inicialmente que colocasse o celular no silencioso. Vamos nos lembrar que o silêncio não peça. Temos venda de lanches e de livro, venda de livro nas quartas e nos sábados, venda de lanche apenas no sábado. Recebemos doações voluntárias para sustentar nossas atividades. Você pode doar esporadicamente, como também pode se tornar um sócio contribuinte efetivo na nossa casa. Caso você queira ter à vontade, você pode pedir mais informações aqui na recepção. Nossas atividades são as quartas, os sábados e os domingos. Para mais informações sobre os horários, você pode ver nas nossas redes sociais e também pedir informação na recepção. Retornamos aos estudos. Temos estudo do Ed, estudo do Neto, estudo do André Luiz, estudos aos domingos, presenciais e online. E mais uma vez, redes sociais e recepção para mais informações. E agora, queremos fazer um agradecimento especial pela campanha Alimentando com Esperança. Gostaríamos de agradecer a todos pelas doações de cestas básicas que foram entregues para as famílias assistidas pelo Centro Espírita Irmã Sheila. Sua colaboração ajudou não só a levar alimento, mas também amor e caridade para cada uma daquelas famílias. Agradecemos imensamente a todos vocês que doaram para essa campanha e ajudaram essas famílias. Lembrete para as pessoas que estão em tratamento, lembrar de passar na recepção para confirmar o passo do dia. Sobre atendimento fraterno, ele acontece nas quartas e nos sábados, concomitante à palestra, ao mesmo tempo da palestra. Você pode ir lá na recepção, pedir para agendar. Quando estiver no momento que você vai ser atendida, a pessoa recepcionista vai vir aqui chamar você. Agora, eu vou ler um trecho do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, e após isso fazer a prece inicial. Itens 5 e 70. Não repita apressadamente aquilo que ouve. Informe-se primeiro da verdade. Se for mentira, procure desmentir. Se for verdade, mesmo assim, não repita. Se não puder chegar à evidência, cale. A caridade consiste em saber calar os defeitos alheios, como você gosta que façam com os seus. Seja prudente. O silêncio é de ouro, quando se cala o erro do próximo. Então agora, quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos e vamos elevar nossa pensamento ao alto, pedindo a Mestre Jesus e a espiritualidade amiga, que ilumine todos nós, encarnadas e desencarnados, que instrua a nossa irmã Graciela, que irá proferir essas palavras de amor e sabedoria, que este conhecimento e essas palavras sirvam de remédio salutar ao nosso espírito. Fique conosco nesta amada espiritualidade amiga, e nos ajudando. Que assim seja. Graças a Deus. A palavra mestre de hoje tem como tema as lições de Chico Xavier, que será feita pela nossa irmã Graciele Barros. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos que também nos acompanham de forma online, através da live pelo Instagram. E o tema de hoje, confesso que é uma das palestras mais difíceis que eu estou fazendo aí na minha caminhada espírita. Difícil porque falar de Chico, ao mesmo tempo que fácil, porque a vida dele foi o maior exemplo do que nós espíritas temos para seguir depois do Cristo, né? Mas difícil porque justamente
estudando diariamente, ainda não conseguimos, assim como Chico, colocar os ensinamentos que Jesus nos trouxe de forma tão simples e tão amorosa. Então, para a gente poder tratar hoje das lições de Chico, a forma que eu achei melhor de trazer foi trazer um pouco das histórias da vida de Chico, para a gente poder entender como realmente Chico viveu os ensinamentos de Cristo. E Chico começou essa vivência, principalmente a sua vivência mediúnica, na sua infância, e começou de forma muito dolorosa. Durante a sua infância, uma infância humilde, simples, pobre, sua mãe passou por um processo doloroso de adoecimento, e em determinado dia, Chico ainda criança. Criança, a gente sabe que tem muitos medos, né? E quando tem os seus medos, recorre à sua mãe para ter seus medos acalentados. E um certo dia, um dia de chuva, aquela chuva forte, aquele temporal, raios, trovões, e Chico, como uma criança, assim como qualquer outra, estava amedrontado. E nesse dia não tinha a sua mãe para acalmar os seus medos. Porque Chico, na sua infância, tinha muito medo de trovões. E nesse dia em específico, ele estava chorando embaixo de uma mesa e sua mãe estava no hospital, internada, durante o final do seu processo de adoecimento. E nesse momento, ele viu a sua mãe, presenciou a sua mãe chegou, acalentou, pediu para que ele não se preocupasse e disse: Chico, essa chuva é só trovão e vai passar. E Chico, ainda na infância, inocente, não sabia do que acontecia, não entendia ainda muito bem o que se passava com ele, com a sua, principalmente a sua mediunidade, não entendia. Pensou logo que minha mãe retornou do hospital. E quando ele perguntou: você saiu do hospital? E ela respondeu: saí, meu filho, saí de um hospital e vou para outro. Ele ficou feliz na sua inocência. E naquele momento, a presença da sua mãe desapareceu novamente. Mas ele ficou contente, porque a sua mãe disse que saiu do hospital e ia para outro porque havia melhorado. Mas naquele momento em que ela apareceu, indo ao encontro do seu filho, que estava aflito, que estava com medo por conta dos trovões, ele não sabia, mas ela já havia desencarnado. E naquele momento, Chico, na sua infância, na sua inocência, ele teve a sua primeira lição. Que lição é essa? Que o nosso coração, ele vai até onde ele é buscado, até onde ele é esperado. Aonde os nossos corações hoje são esperados? Aonde os nossos corações hoje são cativados? Aonde a presença do nosso coração hoje é construída e solicitada? Naquele momento foi solicitado por Chico. Aquele espírito que acabava de ter desencarnado, em vez de se preocupar com a sua passagem por plano espiritual, preocupou-se em primeiro acolher a aflição daquele pequeno que estava ali, tão amedrontado com uma coisa tão simples para nós, o medo dos trovões. Mas ela procurou acalentar o seu filho. E é o que Jesus afirmava para a gente, que onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. E para a mãe de Chico, ali estava o tesouro dela. Mesmo no processo de adoecimento, no momento de desencarno, o coração dela estava ligado ao coração de Chico. O Chico era o seu tesouro. E ali ele teve a sua primeira missão, aquele ensinamento de Jesus: aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. E onde estão os nossos tesouros hoje? Para que os nossos corações estejam ligados. Será que nós estamos alimentando e construindo tesouros
Ou estamos colocando tesouros em cima de montes de areia? Será que nós estamos construindo tesouros reais ou estamos simplesmente nos iludindo com tesouros passageiros e colocando os nossos corações ligados a isso? É a nossa primeira lição com o Chico. A infelicidade hoje da humanidade é justamente isso. Nós não sabemos a que realmente nós precisamos dar importância, a que realmente nós devemos cativar, cuidar, alimentar, fidelizar com os nossos tesouros, porque é ali que deve estar o nosso coração. O nosso coração, como tesouro, deve estar ligado ao tesouro da nossa família. O nosso coração tem que estar ligado ao tesouro da caridade. O nosso coração tem que estar ligado ao tesouro do nosso crescimento com o Espírito. É isso que é importante para o nosso coração. Alimentar tudo isso que está ao nosso redor. Porque se nós tivermos tesouros firmes, nós teremos esse acalento, assim como o Chico teve no momento de medo, com a chuva e a trovoada. Nós teremos esse mesmo acalento do nosso coração. E é justamente isso que a doutrina ela vem nos ensinar. Nós sabemos que dentro da doutrina nada existe por acaso. E que se hoje nós estamos aqui na doutrina espírita, também não é por acaso, não é isso? Não importa a idade que nós chegamos à doutrina espírita. Alguns de nós já chegou na infância, alguns de nós na fase mais adulta, alguns de nós já na parte mais madura da vida, digamos assim. Mas, no momento em que nós nos deparamos com esse conhecimento que a doutrina nos traz, qual foi a nossa decisão com o conhecimento adquirido? Qual foi o processo que nós começamos a vivenciar no nosso espírito após o contato com essa doutrina? Qual foi o processo de desenvolvimento da nossa própria maturidade após ter contato com essa doutrina? Porque a doutrina é esclarecedora. Já que a gente entende que nós estamos aqui, nenhuma folha se move numa árvore por acaso. E é por isso que nós precisamos entender hoje a doutrina tão esclarecedora. Trazer isso para a nossa vida, trazer isso para o nosso desenvolvimento moral, para a nossa reforma íntima, para que a gente possa melhorar. Uma outra história do Chico, enquanto a gente estava nesse processo de estudo, que tem muitas histórias. A gente poderia passar aqui um mês falando sobre a história de Chico, mas eu busquei algumas que pudessem representar cada lição. E tem uma história que fala de um médico lá em Pedro Leopoldo, que conversando com o Chico, e ele, de forma irônica, sarcástica, fala assim para o Chico: Chico, eu já exumei tantos corpos, mas eu nunca encontrei essa tal de alma que tu tanto fala, Chico. O médico muito materialista, apegado só aos conhecimentos científicos, só aquilo que os olhos podem ver, aquilo que a mão pode tocar, ironizando os conhecimentos e aquilo que o Chico falava. Quem de nós teve a sabedoria para não se irritar com o questionamento daquele médico? Quem de nós não iria procurar artigos baseados na doutrina, porque no Evangelho fala disso, porque em obra básica fala daquilo? E o Chico, ele dá uma resposta tão simples, tão amorosa e tão acolhedora. E ele responde: o passarinho que você procura já fugiu da gaiola. Porque o que ele procura não está mais na matéria inanimada. Porque nós sabemos que nós não somos um corpo que tem um espírito, mas nós somos um espírito que momentaneamente
carregamos esta matéria, carregamos esta gaiola em que vivemos. E Ele procurou o nosso espírito, esse espírito livre, esse pássaro, naquela gaiola inanimada. Quantos de nós teríamos essa doçura, esse amor, responder mesmo questionado, mesmo ironizado, a sabedoria, o conhecimento científico? Porque nós sabemos na história de Chico qual o grau de instrução que o Chico tinha. Muito pouco. Ele teve uma infância muito humilde, muito difícil, teve que trabalhar desde muito cedo para a sua própria subsistência e para poder ajudar a família. Então, o conhecimento que ele, Chico, além do que os espíritos poderiam lhe ensinar, era muito pouco. Ele não teria um conhecimento científico para discutir com o médico. Ele não teria um conhecimento de estudos, como, por exemplo, Allan Kardec. Mas ele tinha a sabedoria do amor, do acolhimento. E essa não precisa de grandes estudos. Precisa só que a gente possa aprender o que ele conseguiu aprender com os ensinamentos de Jesus. Hoje, quantos de nós gostaríamos, de conhecer o Chico pessoalmente? Se dissesse, hoje vai ter um encontro, um congresso espírita e o Chico Xavier vai ser o primeiro palestrante às 19 horas. Quantos de nós, desde amanhã, já estaria lá na fila antes dos portões abrirem? Maior do que BTS. Com toda certeza. Com toda certeza. Mas isso ele já conseguiu no final da sua vida. Mas quantas vezes Chico foi discriminado? Chico foi ridicularizado? Quantas vezes Chico, ao atravessar a rua, as pessoas desviavam dele? Porque as pessoas o tinham como louco, porque ele falava com os espíritos, porque ele falava dos mortos, porque ele cuidava dos doentes. Quem vocês se lembram que faziam isso? Que falavam com os espíritos, que falavam com os mortos, que cuidavam dos doentes e que não faziam distinção de ninguém? Jesus. E Chico não precisou de grande grau de instrução para seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Então, quantos de nós hoje dariam o que fosse para assistir uma palestra de Chico, para estar perto de Chico? Mas quantos de nós hoje somos capazes de fazer o mesmo esforço que Chico fez para viver os ensinamentos de Cristo? Fica aí a reflexão, Então hoje os nossos olhos eles precisam estar mais treinados pelo amor. Que essa era a lente, era o óculos que o Chico enxergava. Aquele óculos grosso, fundo de garrafa, escuro que o Chico enxergava, altamente fora de moda. Pronto. Esse era o óculos que ele enxergava, o óculos do amor. Tem outra história do Chico que eu achei interessante, que durante um período em Uberaba, lá os sábados de manhã, no centro espírita, eles saíam em caravana, E todo sábado de manhã, quando se aproximava o momento deles saírem em caravana, chegava um senhor, um certo coroa assim, meio bem abençoado, mas ele chegava alcoolizado. E aquelas pessoas que iriam sair em caravana com o Chico, o primeiro comportamento delas não era de acolher aquele senhor, porque ele estava alcoolizado. Pelo contrário, elas abraçavam: Chico, vamos, porque senão a gente vai perder o horário e ele vai ficar aqui e a gente não vai poder sair. E Chico acolhia. Sabe o que ele pedia para o senhor fazer? Meu amigo, eu gosto tanto quando você canta uma música do Nelson Gonçalves. E lá ia aquele senhor, começava a cantar.
pessoas que eu não vou saber todos, mas com certeza vocês já ouviram dos tempos áureos, dos gogós de ouro, aqueles que a gente escutava os nossos avós nas vitrolas ou nas rádios, aquelas músicas bonitas, antigas. Ele pedia para que aquele senhor cantasse. E aqueles irmãos do centro, eles ficavam impacientes com o Chico. E o Chico, o poço de paciência que era, irritava mais os seus companheiros de caravana do que o próprio Senhor que estava embriagado. Porque aqueles irmãos que iriam sair caravana com o Chico, eles achavam que o mais importante era aquela caravana que eles iam fazer na rua, não que não fosse. Era importante sim. Mas enquanto aquele senhor cantava e o Chico pedia para que ele cantasse, você já imaginou que a gente está aqui dentro do Centro Espírita Irmã Sheila? Chega uma pessoa embriagada, vocês chegam aqui, geralmente nós estamos escutando uma música espírita para que a gente possa o quê? Se harmonizar com o ambiente, né? Equilibrar os nossos pensamentos, para que a gente possa ir se harmonizando com o nosso ambiente, se preparando para aquilo que nós iremos ouvir. Chegue adentro uma pessoa dentro do Centro Espírita e eu começo a pedir para que aquela pessoa comece a cantar músicas mundanas que não tem nada a ver. Por que eu iria fazer isso, né? Eu ia ser tida como o quê? Louca. No mínimo. Graciela não está muito bem hoje, não. Mas sabe o que é que o Chico fazia? Acolhedor daquele homem. E quando aqueles irmãos que iriam sair em caravana com o Chico estavam mais preocupados com a caravana que iria sair na rua, sim, era importante. Chico estava acolhedor daquele homem. E quando ele achava que era o suficiente, ele agradecia pela música, abraçava e saía para a sua caravana. E nesse dia específico, ia passando uma pessoa na calçada e escutou este homem, este senhor, agradecendo e pedindo que Deus abençoasse o Chico. E ele tirou 2 minutos do seu tempo e começou a conversar com esse homem. E esse homem foi contar a história dele. Todos os sábados, quando ele chegava na porta da casa de Chico, alcoolizado, e Chico pedia para que ele cantasse, era o momento em que ele se lembrava da filha que ele havia perdido. A filha que ele havia perdido num trágico acidente. A filha que ele havia perdido no atropelamento. A filha cujo a única coisa que havia lhe restado era o seu braço, que o seu corpo havia sido arrancado por um ônibus. E quando o Chico escutava ele cantar aquelas músicas, era o momento em que ele se lembrava da sua filha e a sua dor era aliviada. E naquele momento, quando ele terminava, todo aquele algo que ele chegava já havia se dissipado. Então, meus irmãos, o que é que o Chico fazia? Uma escuta ativa e amorosa, o acolhimento, o não julgamento e o tratamento moral. Quem vocês se recordam que fazia isso também? Jesus. Havia um trabalho lá fora a ser feito tão importante, sim. Mas naquele momento, o trabalho mais importante do Chico era escutar aquele homem, sem dizer uma única palavra, somente escutar. Mas escutar com amor, escutar sem o julgamento. Porque todos nós carregamos dores, todos nós carregamos algo dentro de nós que precisa ser acolhido, que nós não conseguimos dizer diretamente, contar a história, como ele não contava. Não contava que bebia porque sentia falta da filha, mas ele cantava as músicas. E através da música que ele cantava, ele colocava a dor dele para fora. E o Chico sabia, ouvia, entendia e acolhia com amor. Era isso que o Chico fazia.
E assim como o Chico, ele aprendeu com Jesus. E quantos de nós conseguiríamos fazer isso hoje? Ouvir, acolher com amor e sem julgamento, assim como o Chico. Nós ainda precisamos nos esforçar muito para seguir as lições que Chico aprendeu com Jesus. Percebam que é uma escadinha. A gente quer estar com Chico, a gente quer estar próximo de Chico, mas Chico só seguiu o que Jesus veio nos ensinar. Nós idealizamos muitas vezes ou personificamos não que Chico não mereça, mas ele foi um apóstolo fiel, um apóstolo acessível, um apóstolo presente para nós nos lembrarmos que é possível, porque quando nós abrimos o Evangelho, nós nos deparamos com os apóstolos. Quando nós abrimos as obras básicas, nós nos deparamos com os médios, com os espíritas das épocas da Idade Média de séculos atrás, mas o Chico, ele foi o médium de agora. O Chico, ele foi um homem como nós. O Chico, ele foi um homem com muito mais necessidade, talvez, do que nós aqui que estamos presentes. E ele foi um apóstolo atual, um apóstolo fiel aos ensinamentos de Jesus. Tem mais uma historinha. Sempre aos sábados, não sei porquê. As minhas são aos domingos, mas aí é outra palestra. Hoje eu estou contando as do Chico. Aos sábados, o Chico tinha um senhor assim, que ele tinha uma conduta um pouco desagradável. Lá numa vila chamada Vila do Pássaro Preto. Uma comunidade simples, humilde. Ele era uma pessoa complicada de se comunicar até para o próprio Chico se comunicar com ele. Daí você tira o Chico Xavier não conseguir ter um diálogo, manter uma convivência com alguém, aí você me tira como uma pessoa era complicada. Chico desistiu, não. Chico ia todo sábado lá na porta dele, batia na porta dele e dizia: Senhor, eu vim deixar sua comida. Vocês já escutaram aquela expressão? Não me entendam mal, mas é para poder contextualizar vocês. Aquele doidinho do centro, pronto, era esse senhor. Ele era uma pessoa de má vida? Não. Mas ele era uma pessoa difícil para ser aceita na comunidade. As pessoas não gostavam dele, bem que a troco de nada. Ele fazia mal a alguém? Não. Ele era uma pessoa má? Não. As pessoas simplesmente não gostavam. E ele, pela sua vida, acabou que não permitia que as pessoas também não se aproximassem dele. Mas Chico não desistia. Ia lá todo sábado, batia na porta dele e ia deixar sua comida. E chegou um determinado dia que esse irmãozinho difícil, complicado, desencarnou. Aí vocês sabem que às vezes para ajudar é uma dificuldade. Mas você já ouviu a expressão correio da má notícia? A notícia ela anda? Não, ela voa. Chegaram atordoados. Chico. O nosso irmão desencarnou hoje de madrugada. Sabe o que o Chico respondeu? Eu já sabia. Aí ele disse: como é que você já sabia se ele desencarnou de madrugada e foi achado agora de manhã? A mana me disse. Como assim a mana te disse? A mana me disse. Aí, vamos deixar a história um pouquinho de lado. Quem somos nós hoje para contestar o que Emmanuel dizia para Chico Xavier? Né? Mas o pessoal contestou. A gente volta agora para a história. Emmanuel disse, avisou para o Chico que aquele irmão havia desencarnado. E ele ainda completa. Você sabe quem foi que me disse? Emmanuel. Eles sabiam já que era o seu amigo, né? Eles não entendiam muito bem, mas já entendiam que era o amigo que acompanhava o Chico. E ele disse: sabe quem veio buscá-lo? Jesus.
Jesus. Ele disse, Jesus? Ele disse, Jesus. Mas me admira vocês estranharem que o próprio Jesus tinha vindo buscá-lo. Porque se ninguém gostava dele, quem era o outro espírito, era outra pessoa que vinha buscar ele, além de Jesus, se ninguém aqui gostava dele, quem é eu hoje para nós? Esses 2 dias certos. Quem é hoje esse irmão difícil na nossa vida, que a gente não consegue muitas das vezes nem manter o contato, nem dirigir a palavra? Porque o Chico não conseguia dirigir a palavra a ele porque ele se fechou. Mas o Chico ainda ia bater na porta dele e ainda ia deixar a comida. E nós? Será que esse irmão que nós temos na nossa vida hoje, será que a gente se esforça, pelo menos, assim como o Chico, para bater a porta dele e deixar essa comida? Deixar esse bem? Porque a gente tem que lembrar uma coisa, a gente não pode esperar o bem do outro. O bem tem que estar primeiro em nós. Porque é isso que o Chico nos ensina. O bem tem que vir primeiro de nós. Nós temos que fazer o bem, porque o certo é fazer o bem. Porque o próprio Cristo nos ensinou a fazer o bem. Fazer o bem sem interesse. Fazer o bem sem esperar algo em troca. Eu não vou fazer o bem para o irmão porque é difícil. Sim, daí? Eu não vou fazer o bem porque fulano não vai me fazer nada. Problema do fulano, mas eu tenho que fazer o bem. Quem precisa evoluir, quem precisa melhorar, quem precisa crescer, primeiramente somos nós. Quem precisa ser esse ponto de luz e de amor na vida, primeiramente somos nós. Nós tanto precisamos de amor, nós tanto precisamos de paz, mas muitas das vezes nós esperamos que alguém chegue, faça e seja isso nas nossas vidas. Nós permanecemos no papel, no ponto de inércia, esperando que algo ou alguém chegue e resolva, mas nós temos este poder de decisão. Nós devemos começar esta onda do bem, assim como o Chico fazia o bem, sem esperar algo em troca. Quanto de bem o Chico fez sem poder fazer? Quanto de nós podemos fazer com muito mais do que o Chico tinha e podia e não fazemos? Quantos de nós aqui temos saúde suficiente para acordar, trabalhar, às vezes poder fazer uma caridade mínima que seja, encerrar o nosso dia e voltar para a nossa casa? E o Chico tinha problema de coração. Segundo o Divaldo, ele era casado com a dona Gina, né? Tinha problema de visão. Eu não sei se vocês lembram por que ele usava aqueles óculos super modernos, né? Não era só... Vocês entenderam? Não era só estética. Então ele tinha muitos problemas de saúde, mas isso não lhe impedia de fazer o bem. E nós, com muito mais do que ele, quanto do bem nós conseguimos fazer? Nós precisamos, às vezes, trazer isso para a nossa realidade, para essa realidade mais próxima. Tem outra historinha, que a vida do Chico tem que ser contada em história, não adianta. Chico é um ícone, né? Tem uma história de um fazendeiro que ele chegou a procurar o Chico naqueles momentos de pós-palestra, de que havia as psicografias, eles faziam os atendimentos já. Isso aí um pouco mais já na sua carreira
assim. E chegou um fazendeiro, a gente tira o quê? Fazendeiro é o quê? Rico, né? Rico dos bens materiais. Ele chega muito impaciente, quer passar na frente de todo mundo. Primeira coisa, tem que esperar igual todo mundo. A filinha lá, porque para o Chico todo mundo era igual. Porque nós somos iguais. E ele, no momento que ele tem a oportunidade de falar com o Chico, ele fala: Chico, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro bom. Se eu quiser, eu posso passar um ano na Europa com a minha família sem me preocupar com dinheiro. Mas eu não sou feliz. O Chico para, olha para ele, sorri. A primeira coisa que ele faz é ficar logo impaciente. O senhor sorri? Ele diz: sorriu, meu irmão. Sabe o que te falta? Ele responde: me diga que eu compro agora. O que te falta não pode ser comprado. Você já imagina aí a lapada que vem do Chico? A resposta do Chico para esse fazendeiro era que o que faltava para ele era a alegria do outro. Olha que poesia nessa resposta. O que te falta, meu irmão, é a alegria do outro. Vocês sabem aqui onde a gente encontra a alegria do outro? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado nos ensinamentos do Espírito mais perfeito que já habitou neste planeta, Jesus, ensinou para a gente uma coisa tão simples, mas a gente ainda teima, se faz de cego e ignora, que é a caridade. Não tem uma maneira mais bonita de enxergar, de ter a alegria do outro, do que fazendo, do que praticando a caridade. É a forma mais bonita de amar, porque o amor desinteressado, esse é o amor que o Cristo veio nos ensinar. Esse é o amor que o próprio Chico viveu a sua vida inteira, porque ele não tinha posses, ele não tinha aquilo que o dinheiro, aquilo que os bens materiais podiam comprar, mas ele tinha algo que para mim hoje é invejável, porque eu ainda não consigo, ainda tem muita coisa aqui que eu preciso educar, ainda tem muita coisa aqui que eu preciso colocar para fora, me desamarrar, porque eu sou teimosa, eu sou consciente. Mas é justamente esse processo de conhecimento, de autoconhecimento, que mostra para a gente. E o Chico, parece que ele veio com esse dispositivo já na cabeça dele instalado, que não pode. Enquanto a gente está nas provas, nas picuinhas, nas besteiras, o Chico, ele já sabia. O espírito dele era um espírito muito elevado. Ele já sabia amar e nós não sabemos amar ainda de forma genuína. E o espírito do Chico, ele já sabia. E é isso que o espírito do Chico veio nos ensinar. Essas são as lições que o Chico viveu. Porque é muito fácil estar aqui na frente de vocês, nesse ponto, com as minhas anotações e falar. Mas é difícil viver, é difícil exemplificar. E ele o fez. E as maiores lições que o Chico, dentre tantas, nos deixou, além de seguir o que o próprio Cristo nos ensinou, foi o amor, porque ele olhava pela lente do amor, indistintamente ele olhava a todos. A segunda lição é a humildade, porque nós precisamos aprender a ser humildes, e muitas das vezes ainda é um exercício e difícil, porque para amar
nós precisamos ser humildes. E a terceira lição que o Chico nos ensinou é o serviço. Então, de toda a vida do Chico, de todas as lições, de todos os exemplos que ele nos deu, as mais importantes são o amor, a humildade e o serviço. E ele nos mostra que não precisa de grandes sacrifícios, não precisa de grandes esforços. É muito mais fácil amar do que vivermos apegados com aquilo que nós sabemos no nosso íntimo que ainda nos faz mal. É muito mais fácil a gente amar sem filtro. É muito mais fácil sermos humildes. A nossa alegria vai estar nisso, como ele disse para o fazendeiro. A alegria vai estar no outro. E a alegria vai estar no exercício da caridade e do amor que o próprio Cristo nos ensinou. Então, que a gente possa sair hoje deste auditório, deste evangelho, não com as palavras que saíram da minha boca, mas com as reflexões e com os ensinamentos que o próprio Cristo, há mais de 2000 anos, de forma ininterrupta e de forma assim, bem consistente, tenta colocar na nossa cabeça, no nosso coração. E por teimosia nossa, a gente ainda insiste em não seguir. Que a gente precisa amar, que a gente precisa ser humilde e, principalmente, que a gente precisa servir. Muito obrigada. Então, agradeço a nossa irmã Graciele por essa excelente palestra e pelas reflexões que esta palestra nos leva a ter. Agora, no direcionando para o final, vamos elevar nosso pensamento ao alto, sentar de maneira confortável, fechar os olhos que nos se desejar e agradecer ao Mestre Jesus, o Espírito amigo, por todos os momentos estar conosco, nos auxiliando, nos amparando e pedir que continue assim dessa forma, a fim de que consigamos a cada dia mais superar nossas mazelas, superar nossas mesquinhas e aos poucos ir nos ajustando, auxiliando a si mesmo e ao próximo. Mestre Jesus, espiritualidade amigo, fica conosco, hoje, agora e sempre.